Então, o assunto de hoje é o segundo teorema de Shannon, que é o teorema que vai mostrar a capacidade de canal, mostrando que a gente consegue transmitir num canal de comunicação até o limite da capacidade de canal, fazer uma transmissão de forma confiável, ou seja, significa que a probabilidade de erro vai cair exponencialmente à medida que a gente considerar blocos cada vez maiores. Então, usando blocos de comprimento crescente, Shannon mostrou, utilizando tipicidade conjunta, que é possível atingir o limite da capacidade de canal e assim realizar uma transmissão confiável através do canal de comunicação. Então, a ideia que vai estar por trás da demonstração do teorema do Shannon é aquela ideia dos empacotamentos, de fazer o particionamento das nossas mensagens, das sequências. Então a ideia é que, se dada uma sequência que será transmitida, se ela gerar sequências no receptor de forma que elas não criem confusão, a gente consegue realizar uma comunicação confiável. Então a ideia na demonstração do teorema de Shannon vai ser utilizar tipicidade conjunta. Então, quando a gente viu o assunto de sequências típicas, a gente viu que as sequências típicas ela forma um conjunto que existe então aproximadamente 2 elevado a nh sequências típicas, todas elas possuem aproximadamente a mesma probabilidade, que é 2 elevado a menos nh. E o conjunto típico é um conjunto que tem uma probabilidade aproximadamente 1. Então, tudo que ocorre é o que é típico. Então, quando n vai crescendo, a gente aproxima-se a esse limite. E a gente pode dizer que o mesmo vai ocorrer quando a gente considera também a entropia condicional. Para uma dada entrada x, estou selecionando na entrada, para uma dada entrada x selecionada, então o número de sequências típicas na saída vai ser aproximadamente 2 elevado a n, agora a entropia condicional de y dado x. Então, aproximadamente isso. Então, fixando uma sequência na entrada, se a gente olhar nas sequências que podem ser produzidas no outro lado na saída, então aqui é o x, aqui é o y, então existem aproximadamente esse número de sequências marginalmente típicas. E se a gente considerar apenas as sequências, todas as sequências aqui em y, então existem 2 elevado a n h de y sequências típicas em y. Então esse valor, 2 elevado ao número de sequências típicas em y, marginalmente típicas em y, é maior ou igual que o número de sequências típicas em y, dados fixando, dada a entrada x. Então, o objetivo para a gente ter uma comunicação confiável é encontrar um subconjunto de entradas que não gere confusão. Então, determinar um determinado conjunto de sequências x que possam produzir sequências em y, de forma que essas sequências em y formem conjuntos aqui que não existem confusão. Se houver sobreposição, aí existe uma região de confusão, e aí a probabilidade de erro não vai tender a zero. Então a gente quer criar esse empacotamento de forma que aqueles conjuntos de sequências em y não tenham sobreposição entre eles. Então a gente tem essa quantidade de sequências típicas em y. E para cada sequência x na entrada, a gente tem, dado uma sequência x, a gente tem aqui uma determinada quantidade de sequências em y, que é aproximadamente esse tanto, 2 elevado a nh de y dado x. Então, o número de entradas em x que serão inconfundíveis
tem que ser menor ou igual que a razão desses dois. A razão entre 2 elevado a nh de y e 2 elevado a nh de y dado x. Então eu estou pegando o número de sequências marginalmente típicas em y e dividindo pelo número de sequências típicas em y condicionadas em x. Então, como se fosse dividindo quantidade de sequências aqui, dividido pelo número de sequências em cada uma dessas bolas, aí, desses subconjuntos. Então, isso vai dar, né, o número de entradas inconfundíveis, né, o número máximo de entradas inconfundíveis que a gente pode ter. Então, isso aí, como tem um exponencial dividido pela outra, a gente pode escrever como sendo exponencial menos a outra, né, juntando o expoente, né? Menos h de y dado x. E isso aqui é a informação mútua, né? Então, a informação mútua de x e y. Então, para maximizar o número de entradas inconfundíveis para um dado canal fixo, né? Então, fixando as características do p de y dado x, que caracteriza o canal, a gente tem que encontrar quem que é a distribuição em x, p, que maximiza, né, a informação mútua. Maximiza a informação mútua de x e y, levando então a capacidade do canal. Então aqui nessa figura temos novamente o nosso modelo de comunicação. Então a nossa fonte, ela vai selecionar uma das mensagens que será transmitidas. E para cada mensagem, né, a gente vai ter uma determinada palavra que vai ser enviado através do canal. É uma palavra de comprimento n para cada uma das m mensagens possíveis. Então o canal de comunicação está sujeito a ruído e dessa forma a mensagem recebida, y, né, vai depender dessa distribuição. A tarefa do decodificador é, dado o y recebido, tentar inferir qual foi a mensagem enviada. Então, de alguma forma, né, alguma função que vai mapear as mensagens recebidas em uma, né, sequências recebidas, né, em uma mensagem, né, que é um chute, né, uma predição de qual foi a mensagem enviada pelo nossa fonte. Então, se a gente tem um canal discreto sem memória, a gente pode caracterizar ele, né, pelo alfabeto de entrada, o alfabeto de saída e a nossa probabilidade condicional de y dado x, né, que vai depender da característica do canal, ou seja, depende do ruído. E esse canal, né, pode ser estendido se a gente considerar sequências de comprimento n, então a gente pode pensar na extensão dessa definição do canal. Então aqui mais uma definição, um código MN para um canal discreto sem memória caracterizado, né, pelo esse alfabeto X, alfabeto Y de saída e a distribuição P de Y dado X. Então ele é um conjunto de índices que indexam as mensagens possíveis para serem enviadas pelo canal, uma função de codificação que vai associar cada uma das mensagens a uma sequência de comprimento n no alfabeto X. Então cada uma das mensagens de 1 a m possuem a elas associadas sequências de comprimento n nesse alfabeto X. Então, cada mensagem das fontes possui uma palavra, né, essa sequência associada, e cada palavra é um código de n símbolos. E a função do decodificador, né, ele vai associar a sequência recebida em y em uma das mensagens. Então, um índice, né, para uma das mensagens. Até a tarefa do decodificador é tentar adivinhar, né, ou aproximar, né, qual seria a mensagem que foi enviada pela fonte.
Então, nessa definição que foi feita, nós estamos considerando então, o M como sendo o número possível de mensagens que a fonte pode selecionar para enviar. E o Nzinho é o número de utilizações do canal, né, já que é o tamanho da palavra associada às mensagens. Então, o número de símbolos, né, que constituem a sequência, que é o que a gente chama de palavra, que vão estar associados às mensagens. E para cada símbolo nessa sequência, a gente vai realizar uma utilização do canal. Então, para transmitir uma determinada mensagem, uma das M mensagens, a gente vai utilizar, né, o canal N vezes. Então, a nossa taxa de comunicação vai ser dada por log de M sobre N. Então, para a gente ver o teorema, a gente tem que fazer algumas definições. Né? Primeiro, definição da probabilidade de erro para uma dada mensagem. Nós vamos chamar isso de lambda I. Então, onde o I é o índice da mensagem. Então, o I varia de 1 a M. Então, nós estamos definindo essa probabilidade de erro da mensagem como sendo, né, a probabilidade de a gente decodificar errado. Né? Ou seja, dada a mensagem I, ela vai ter ela associada uma sequência, né, uma palavra de comprimento N. Vai ser transmitida, né, vai ser enviada pela fonte no canal. No receptor vai receber uma sequência Y e vai fazer a decodificação através então da função de decodificação G. Se o resultado dessa decodificação der diferente de I, que é a mensagem que foi enviada, né, que está aqui, se isso for diferente, significa que houve um erro. Então, a probabilidade disso ocorrer é a probabilidade de erro. Bem, a gente pode escrever essa probabilidade de erro também como sendo fazendo um somatório, onde aqui a gente tem que fazer o somatório para todas as sequências em YN, né, na nossa sequências no nosso alfabeto do receptor. Então, a gente pode pegar para todas as sequências, a gente vai somar a probabilidade das sequências, né, onde a probabilidade de ter uma sequência y dado um xn na entrada, ponderado pela função indicadora, que vai ser igual a 1 quando houver o erro. Então, quando houver o erro, a gente soma a probabilidade. Quando não houver erro, isso aqui dá zero e a gente não soma. Então, sempre que a decodificação da sequência for diferente de I, ou seja, que houver um erro, a gente vai estar somando a probabilidade de ter uma sequência YN, dado que a sequência de entrada for XN. Então, somando todas essas probabilidades, a gente está somando, né, a gente está calculando a probabilidade de erro por uma determinada mensagem I. E a probabilidade máxima de erro para um determinado código vai ser o máximo para todas as mensagens. É o máximo da probabilidade de erro para todas as mensagens possíveis que a nossa fonte pode emitir. E agora a definição de probabilidade de erro média, onde nessa definição a gente está considerando que as mensagens são escolhidas pela fonte com uma distribuição uniforme, né? Então elas são equiprováveis. Então, usando essa definição, essa suposição, né? Então, supondo que as mensagens são equiprováveis, a probabilidade de erro média, nós vamos usar essa notação, é a média das probabilidades de erros, né? Então, para todas as mensagens. Cada lambda I é a probabilidade de erro associada a uma mensagem I. E nós estamos fazendo aqui a média. E isso também é equivalente à probabilidade de I, onde esse I aqui é uma variável aleatória, né, que vai estar associada à mensagem, né? Então, o nosso I de 1 a M, onde a gente está supondo que o I tem uma distribuição uniforme. E, então, aqui a gente tem a probabilidade do I ser diferente da decodificação da sequência Y. Então, a probabilidade disso ocorrer vai ser a probabilidade média de erro
onde a gente está considerando então, a variável aleatória I com distribuição uniforme, ou seja, 1 sobre M. E essa probabilidade de erro médio, dessa forma, né? Então a probabilidade dessa variável aleatória ser diferente da decodificação da variável aleatória Y equivale ao valor esperado da função indicadora quando o I é diferente da decodificação do Y. Então aqui nós estamos usando o valor esperado, né, segundo a distribuição da nossa variável aleatória I, que a gente está supondo ser uniforme. Então isso pode ser escrito como somatório, né, aí aqui a probabilidade da distribuição nossa I, que é uniforme, então 1 sobre M, da probabilidade de dado uma determinada sequência na entrada, a gente realizar a decodificação havendo o erro, né? Então a decodificação da sequência Y foi diferente da I, onde I é a mensagem que havia sido selecionada pela fonte. E aí na demonstração do Shannon, né, ele vai mostrar que uma probabilidade de erro média pequena implica uma probabilidade máxima de erro pequena. Isso de forma então a conferir, né, uma transmissão confiável através do canal de comunicação. Bem, aí tem uma definição de taxa para um determinado código MN, que a gente já tinha mostrado isso aqui antes, né? Então é o log de M sobre N, né? Então o número total de bits é uma mensagem da fonte dividido pelo número total de utilizações do canal para enviar essa determinada mensagem. E a gente diz que uma taxa R é alcançável para um dado canal se existir uma sequência de códigos MN, tais que a probabilidade de erro máxima tende a zero quando N tende a infinito. E a capacidade do canal discreto dessa memória vai ser definido como a maior taxa alcançável, ou seja, se a gente utilizar uma taxa acima dessa capacidade, a probabilidade de erro não vai mais a zero com o crescimento de N. Aqui vamos fazer a extensão do que é sequência típica para agora um conjunto de sequências típicas. Então, um conjunto de sequências típicas x e y, de par de sequências x e y, com relação à distribuição conjunta, é tipicamente conjunto se as seguintes condições aqui foram satisfeitas, né? Então, o conjunto típico vai ser o conjunto tipicamente conjunto, de par de sequências, vai ser típico se as sequências forem típicas em x e y e em x e y ao mesmo tempo. Então, o par de sequências em x e y, a sequência em x é tipicamente em x. Então, a mesma definição que a gente viu antes, aqui também, para a sequência em x e para a sequência em y, e aqui para a sequência x e y, a sequência conjunta x e y. Então, se essas três condições forem satisfeitas, a gente tem sequências que são tipicamente conjuntas. Se forem satisfeitas apenas a condição em x ou só em y, a gente tem uma sequência que são marginalmente típicas. E se satisfazendo as três condições, vão ser tipicamente conjuntas. E aqui é uma figura do Bilmes que ajuda a entender um pouco nessas ideias. Então, se a gente pensar no conjunto de todas as sequências em x, seria um conjunto maior, né? Então, as sequências típicas em x estariam dentro de uma determinada região aqui. O mesmo em y, então a gente teria o conjunto de todas as sequências y, seria essa extensão toda, e um pedaço menor, né? Então aqui seriam as sequências típicas em y. Então a gente viu que para ser conjuntamente típico tem que ser marginalmente típico em x e em y. Então a região que seria marginalmente típico em x e y seria então essa região, esse retângulo. Seriam todas as sequências que satisfazem aquelas condições que a gente chamou de A e B, né? Que é marginalmente típico em x e marginalmente típico em y. Agora, para ser conjuntamente típico, eu ainda tinha que satisfazer a condição
de ser, né, também típico em x e y ao mesmo tempo. Então seriam essas sequências aqui. Então essas sequências satisfariam, né, todas as condições, né, todas as três condições, né, de ter então a tipicidade conjunta. E tem essas outras ilustrações. Se a gente fixar aqui uma determinada mensagem x, né, então dado um x, a gente tem um determinado conjunto aqui de sequências que são típicas em y dado x. E a mesma coisa aqui fixando, né, se a gente fixar o y. Então, a razão entre o número de sequências que são conjuntamente típicas e o número de sequências típicas escolhidas de forma independente, né, vão ser essa razão aqui. Conjuntamente típicas pelas sequências típicas escolhidas de forma independente. Então, essa razão, a 2 elevado a menos ni. Então, a probabilidade de algo que seja marginalmente típico e conjuntamente típico decresce exponencialmente. Então, se escolhermos independentemente ao acaso duas sequências marginalmente típicas para x e y, então a probabilidade que teremos uma sequência típica conjuntamente em x e y decrescerá exponencialmente com n, enquanto a informação múltipla é maior do que zero. E quando reduzir essa chance ao máximo possível, teremos o limite de 2 elevado a nc. Agora temos o teorema da equipartição assintótica, né, analisando a tipicidade conjunta. Então, dado x, n, y, n, com determinada distribuição conjunta, né, então a probabilidade, a gente considerando então que a nossa sequência é I e D, né, então a gente tem essa probabilidade da sequência, é o produtor das probabilidades de x e y conjuntas. Então a probabilidade de um par de sequências x e y pertencer ao conjunto típico tende a 1 quando n vai infinito, né? Então é o que a gente está, né, a definição, né, de conjunto típico é aquilo que sempre ocorre. Então um par de sequências vai ser típico se ele pertencer a esse conjunto, e a probabilidade desse conjunto tende a 1 quando n vai infinito. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, então o conjunto típico vai ter um limite para o tamanho, um limite superior e um limite inferior. Então lembrando que é a mesma expressão, só que agora aparece a entropia conjunta ali na expressão. E se a gente tem nossos par de sequências que são tiradas de forma independente, então a distribuição vai ser o produto das marginais. E a probabilidade então de uma sequência pertencer ao conjunto típico vai ser menor ou igual a 2 elevado a menos ni menos 3ε, e o limite inferior, esse aqui. Então isso vai ocorrer quando n for suficientemente grande. Então, para a gente mostrar que a probabilidade do conjunto típico vai para 1, vamos utilizar aí a lei fraca dos grandes números. E a gente tem que, se a gente considerar a probabilidade da sequência de comprimento n, tirar então log disso vezes 1 sobre n. Então, pela lei fraca dos grandes números, como a gente está considerando a independência, e esse aqui é uma sequência de comprimento n, então esse valor vai para o valor esperado pela lei fraca dos grandes números. Então vai para o valor esperado do log de p de x. E isso aqui é a entropia. Então se isso aqui converge para a entropia no limite, a gente pode falar que para um dado epsilon maior do que zero, existe um determinado m1, que a partir desse ponto, a distância entre essa quantidade e a entropia, que é o limite, a distância entre os dois, vai ser maior do que a probabilidade disso aqui ser maior do que o epsilon vai ser menor do que um epsilon. Ou seja, eles estão, a partir de um determinado ponto, eles estão cada vez mais próximos, então a probabilidade de que eles estejam mais do que epsilon distantes é uma probabilidade que vai sempre diminuindo, vai ser ínfima.
E aí nós vamos chamar isso aqui de evento S1. É o evento não típico, né? De não ser, já que a probabilidade, a gente está considerando o caso da probabilidade ser maior do que um epsilon, então o caso de ser não típico. E da mesma forma a gente pode fazer a definição com relação à sequência em y. Fazendo a mesma definição, a gente vai definir então o evento não típico em y, nós vamos chamar de S2. E para o caso do par de sequências, né, então nós vamos chamar de S3 o evento para o par de sequências ser não típico. Então a gente considerou os 3 casos não típicos. Um ocorria para um n maior do que m1, o outro para n maior do que m2, o outro para n maior do que m3. Então se a gente considerar o n como sendo algo maior do que o máximo dos 3, aí para esse n, os 3 eventos vão ocorrer. E então a probabilidade da união desses 3 eventos, ser não típico em x, não típico em y, não típico conjuntamente em x e y, essa probabilidade vai ser menor ou igual ao epsilon, né, que é a soma dos... Cada um a gente definiu como sendo epsilon sobre 3, então a gente somando os 3 dá epsilon. Então se a não tipicidade possui uma probabilidade menor do que epsilon, então a probabilidade de ser não típico é menor do que epsilon. O conjunto, que é o complemento do conjunto não típico, ou seja, o conjunto típico, ele vai ter uma probabilidade que é maior do que 1 menos epsilon. E aí a gente mostra então, né, que a probabilidade do conjunto típico vai para 1 quando o n cresce. E a probabilidade do erro aí vai ser menor do que 1 epsilon. As demonstrações, né, dos limites do conjunto típico, limite do tamanho do conjunto típico, o limite superior, é igual a demonstração que a gente fez anteriormente. A gente começa aqui, 1 é a soma de todas as probabilidades, que é maior do que a soma apenas das probabilidades que estão no conjunto típico. Então, e as probabilidades do conjunto típico, elas são limitadas. Esse valor, né, da probabilidade é limitado por esse 2 elevado a menos nh mais o epsilon. Então a gente usa isso. E aí agora a gente escreve então essa relação limite superior. E da mesma forma, para achar a probabilidade, o limite superior do tamanho do conjunto típico, a gente faz também uma demonstração igual que foi feita anteriormente quando a gente falou de conjunto típicos, né? Coloca 1 menos epsilon, que é maior do que a probabilidade do conjunto típico. Então, se a gente está considerando aqui apenas as sequências que estão no conjunto típico, a probabilidade das sequências que estão no conjunto típico é menor do que isso aqui. Então, a gente achou o limite superior, né, para o tamanho do conjunto típico. E aí vamos ver o caso da gente ter duas sequências que são independentes. Então, sejam x, n e y, n independentes. Então, com a distribuição das marginais. Então, as duas sequências são independentes entre si. E vamos utilizar que se A e B são independentes de C, então A é independente de C e B é independente de C. Então, dessa forma, para as duas sequências, a gente vai ter que cada um dos x e y da sequência vão ser independentes entre x. Então, para todo i e j aí, indexando a sequência. Então, para uma determinada par de sequências aqui está no conjunto típico, se esse par de sequência é independente, a probabilidade delas vai ser o produto das marginais. E aqui nós estamos somando então umas sequências que são conjuntamente típicas. Então, que a gente viu que vai satisfazer a tipicidade tanto em x quanto em y. Então, essa probabilidade em x tem um limite, 2 elevado a menos nh, e em y a mesma coisa, 2 elevado a menos nh de y. Então, a gente vai usar esse limite superior. Então, esse somatório que fica sendo menor ou igual a um somatório onde a gente substitui o valor das probabilidades pelo limite superior delas. Então agora esses dois termos que a gente encontrou é constante no somatório, pode ser colocado em evidência.
Então nós vamos somar 1 no somatório, o tanto de vezes, que vai depender do tamanho do conjunto típico. E a gente já viu, né, que o tamanho do conjunto típico, ele é limitado superiormente, né, por 2 elevado a n h de xy. Então a gente usa esse limite superior. Então esse somatório vai dar menor ou igual que esse termo aqui. E agora a gente usa, né, que a entropia conjunta menos as entropias de x e y dá a informação mútua. E a gente tem aqui os épsilons. Então se a gente colocar menos n em evidência, então vai ficar menos epsilon para esse aqui, e aqui já tem menos n, menos epsilon e menos epsilon, então vai dar menos 3 épsilons, tá aqui. Bem, e aí a gente termina essas definições que são preliminares para o teorema de Shannon.